Minhas queridas, meus prezados, boa noite. Um abração a todos. Se queixaram para mim que não conseguiram fazer algumas publicações ali na minha página, no Face. Não sei dizer, às vezes acontece isso. A pessoa que me auxilia nessa parte não está aqui agora. Eu publiquei na página ali o ofício notificatório número 0017-2021, que eu fiz hoje para o senhor general de exército Walter Souza Braga Neto e o almirante de esquadra Garnier Santos, general de exército Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e tenente brigadeiro do ar Carlos de Almeida Batista Júnior, sobre um probleminha que diz respeito direto ao povo no Comando Supremo e Autoridade Suprema das Forças Armadas, que não pode mais admitir essa bandidagem, esse cafajestismo, essa covardia exposta que se instalou no Brasil de 2003 para cá, e cada vez ficando pior. Então eu vou ler aqui e vocês dinamizem como puder, porque já autorizei todas as nossas redes a nos ajudarem agora nas divulgações através de e-mail. Eu mesmo, só na hora que tive de folga no meu expediente aqui, passei mais de 10 mil e-mails aí, num instantinho. Então, é este aqui. Ofício notificatório, já li, Célio Evangelista Ferreira do Nascimento, presidente constituinte do Brasil, no povo, no exercício direto do poder, no desempenho da sua investidura de comando supremo e autoridade suprema das Forças Armadas, faça a seguinte manifestação de vossas senhorias à nação. Ministério da Defesa, nota oficial, Brasília, Distrito Federal, em 7 de julho de 2021. O Ministério de Estado da Defesa e os comandantes da Marinha e do Brasil, do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira repudiam veementemente as declarações do presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, senador Omar Aziz, no dia 7 de junho de 2020, desrespeitando as Forças Armadas e generalizando esquemas de corrupção. Essa narrativa afastada dos fatos, atinge as Forças Armadas de forma vil, e leviana, tratando-se de uma acusação grave, infundada e, sobretudo, irresponsável. A Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira são instituições pertencentes ao povo brasileiro e que gozam de elevada credibilidade junto à nossa sociedade, conquistada ao longo dos séculos. Por fim, as Forças Armadas do Brasil, ciosas de se constituírem fator essencial da estabilidade do país, pautam-se pela fiel
observância da lei e, acima de tudo, pelo equilíbrio, ponderação e comprometidas desde o início da pandemia Covid-19 em preservar e salvar vidas. As Forças Armadas não aceitarão qualquer ataque leviano às instituições que defendem a democracia e a liberdade do povo brasileiro. Walter Souza Braga Neto, ministro de Estado da Defesa, almirante de esquadra Almir Garnier Santos, comandante da Marinha, general do Exército Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, comandante do Exército, tenente brigadeiro do Ar Carlos de Almeida Batista Júnior, comandante da Aeronáutica. Por este ofício notificatório do Comando Supremo e Autoridade Suprema das Forças Armadas, em sede de processo histórico no Foro de Soberania, em âmbito do socorro humanitário, que a soberania solidária previne na Constituição, na qual as Forças Armadas brasileiras estão constitucionalmente, legitimamente e necessariamente inseridas pelo presidente constituinte do Brasil, Célio Evangelista Ferreira do Nascimento, constitui vossas senhorias em responsabilidade institucionais e penais, como autores tipificados por dolo, culpa e materialidade no crime contra a humanidade que ela sofre no extermínio da nação brasileira, já ultrapassando 12 milhões de pessoas eliminadas, ora na base de 94 pessoas eliminadas por dia nos corredores de extermínio do Sistema Nacional de Saúde, 174 pessoas eliminadas por dia no arraial do banditismo comum de campo, onde 46 pessoas são mulheres e onde 100 mulheres e crianças são estupradas por dia. 53 mil pessoas são eliminadas por dia e outras 135 mil são aleijadas e feridas nos corredores de extermínio do trânsito no país em destruição, como integrantes na qualidade de capachos, jagunços e escroques da tirania comunista canibal corporativa terrorista de bandidos, no Estado paralelo terrorista policial judiciário de bandidos, que o projeto de poder do PT de comunizar o Brasil em 22 anos instalou a partir de 2003, quando transformou a democracia em cleptocracia e o país num sindicato de ladrões pelo roubo do país, massacre da nação e destruição da pátria, através do crime organizado no governo, operado por gangues políticos e gerido por corporações terroristas, com a Constituição substituída por bandidos escondidos atrás de mandatos inventando leis para bandidos escondidos atrás da toga, impor o terrorismo de conchavos, cambalachos, propinas e subornos como sistema de poder e a corrupção e o roubo partilhado como forma de governo. Com a nação sequestrada em seus lares e locais de trabalho, ao extermínio pelo terrorismo do medo, insegurança pública, insegurança jurídica, insegurança econômica e insegurança nacional, em cujo desempenho Walter Souza Braga Neto, com Jair Messias Bolsonaro, Ibanez Rocha e Anderson Torres arregimentaram uma milícia de juízes de direito comum e federal, desembargadores, procuradores da República e Polícia Civil do Distrito Federal para matar o presidente constituinte do Brasil, Célio Evangelista Ferreira do Nascimento, e exporem este como chefe de terroristas para matar juízes, promotores e autoridades políticas no Distrito Federal, em cujo desiderato, na madrugada do dia 21 de maio de 2020, arrombaram o domicílio do mesmo, onde, frustrados no atentado pelo sistema de segurança que o protege, depredaram todo o apartamento. Roubaram tudo que havia de valor dentro dele, incluindo roupas, um par de abotoaduras e um pregador de gravata de ouro,
e a importância em dinheiro de 20 mil reais. O sequestraram e o mantiveram em cativeiro por 9 dias, onde envidaram todos os esforços para matá-lo, até que, assustados com a postura do mesmo, o liberaram mediante o assalto em mais 3 mil reais e o roubo que ficaram com ele. Tudo bem relatado nos foros internacionais, onde correm as respectivas providências ao socorro humanitário, já prestes a entrar em ação. E assim, a própria bandidagem terrorista, que agrega vossas senhorias, produziram a prova em ação, a prova material do estado de massacre que vitima a nação brasileira desde 2003, cada vez mais se agravando, principalmente de 2019 para cá, quando Jair Messias Bolsonaro e Xi Jinping ultimaram a comunização do Brasil com a fusão do Brasil e China na Pátria Grande, que foi imediatamente imposta ao mundo com a psicose pandêmica do coronavírus, Covid-19, novo coronavírus, etc., pela qual vossas senhorias estão desde então submetendo as minhas forças armadas ao massacre moral que vem sobre elas desde 2003 e por cujo já reconheci, como magistrado supremo da nação, o dever desta indenizá-las com R$1 milhão para cada soldado do seu efetivo permanente. Compromisso que vou cumprir assim que esteja com a bandidagem que detém o Banco Central e o Tesouro Nacional presos fora dali. Então, pelo presente, ficam vossas senhorias, constituídos em responsabilidade penal e institucional, sob acusação de serem usurpadores da sagrada vocação militar, como meliantes que adentraram os quartéis em busca de vida fácil, em cuja índole se expõe pela qualificação que os saudosos soldados Emílio Garrastazu Médici, Ernesto Geisel e Golbery Couto e Silva davam à espécie de soldados que vossas senhorias são: bundas sujas, híbridos férteis, capachos e jagunços de bandidos, em cuja ocupação, na tirania comunista canibal transnacional corporativa de bandidos, que submete o Brasil como primeira província extramuralha da China, Walter Souza Braga Neto assalta os cofres públicos em R$63 mil por mês, valor que 35% da nação não tem de patrimônio para viver, sob cuja lei do custo-benefício vossas senhorias resultam indefensáveis como traidores da pátria e terroristas exterminadores da nação. Sob esta acusação fiquem vossas senhorias, cientes de que serão presos em flagrante delito de terrorismo e crimes hediondos contra a nação brasileira, em prática desde 2003, se ousarem falar em nome das Forças Armadas Brasileiras. Ou vossas senhorias nunca ouviram falar da advertência que se aprende em qualquer escola militar: mostre-me teu comandante e direi que soldado você é. Ou não são vossas senhorias que, de livre e espontânea deliberação entre o presidente constituinte do Brasil, Célio Evangelista Ferreira do Nascimento, constitucionalmente, legitimamente, institucionalmente,
e necessariamente é o comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas e o humilhante Jair Messias Bolsonaro, constitucionalmente, legitimamente e necessariamente exposto como esbulhador do Palácio do Planalto pelo golpe eleitoral terrorista de 2018 contra a Constituição, que o general de Exército Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, com vossas senhorias, engendraram para fundirem o Brasil e China na pátria grande comunista canibal que submete a nação brasileira? Onde fica, pois, a vossa dignidade, a vossa respeitabilidade militar? Pensavam que roubar os cofres públicos até venderem a pátria no enriquecimento pessoal pelo roubo, pela modalidade de bandidos escondidos atrás de mandatos inventando leis para vossas excelências assim procederem, descaracterizaria a prática criminosa? Pode parecer assim para os sepulcros caiados que vos orientam, não para a ciência do direito. Operação Apocalipse pelos pobres pela fé. Presidência da República, 8 de julho de 2021. Célio Evangelista Ferreira, presidente constituinte do Brasil no povo no exercício direto do poder. Aqui está o recebimento pelo Ministério da Defesa. E junto então foi a primeira providência que eu, como chefe de governo, mas antes disso como magistrado supremo da nação, sacramentei hoje perante o Supremo Tribunal Federal e também o Ministério da Defesa, que está aqui. Vou ler a súmula, que esta não foi editado, porque é muito comprido. Ato Constituinte número 000-2ME-G 20. De bandidos, extingue todas as leis, decretos, portarias e instruções normativas, resoluções e todo o entulho autoritário que a tirania oligárquica comunista transnacional corporativa terrorista de bandidos promulgou de 1988 para cá, que firam ipsilíteres a Constituição e constitui em responsabilidade institucional, penal e civil, todos os membros das gangues, quadrilhas e corporações em que foram transformados os efetivos das câmaras de vereadores, prefeituras municipais, assembleias legislativas, governadorias estaduais, Câmara dos Deputados, Senado Federal, Presidência da República e o Sistema Nacional de Trânsito, englobando todas as organizações sociais e empresariais de trânsito e tudo que houver em direito civil, direito penal, direito eleitoral, direito tributário, direito aduaneiro, direito florestal e meio ambiente, e direito de trânsito, e tudo que fira qualquer dispositivo da Constituição Federativa do Brasil, atingindo todos os atos, ações e procedimentos em todo o âmbito do Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário. Está sacramentadinho como a Constituição estabelece. Vai ser editado no Brasil inteiro. É assim que as Forças Armadas, de volta ao governo do Brasil, estão começando a governar. Forças Armadas, não se confundem
com bundas sujas, híbridos férteis, escrópios, capachos e jagunços de bandidos. Esses são os que adentram os quartéis para terem vida fácil e roubando os cofres públicos através de associações com as gangues e quadrilhas de bandidos que roubam o país pela política, se agraciam de salários em vários andares, soldos, e salário disso, salário daquilo, salário daquilo. Esses bundas sujas que estão com Jair Messias Bolsonaro recebem 63 a 66 mil reais por mês, fora tudo o resto que vem daí de lambuja. Mas isso aí não são as Forças Armadas. Não se pode condenar a Igreja Católica por pedófilos e bandidos que se apresentam também de batina, rezando missa. A Igreja Católica é outra coisa fora disso. Não se condena nenhuma das igrejas, não se condena nada das grandes instituições da humanidade, que neste momento não se salva nenhuma que não esteja afetada pelo reino do diabo. Se isso estava previsto por Jesus, o Deus patrono da civilização brasileira, há 2000 anos atrás, é certo que a humanidade terráquea não tinha estrutura intelectual, psicológica, para conter esse reino do diabo. Reino do diabo que já existia ao tempo de Jesus. E por isso ele veio aqui instalar o plano da salvação que tinha sido projetado por Moisés e complementado e suplementado por todos os profetas que vieram depois. Ou seja, os construtores dos mundos que integram as falanges de Deus e que assim desempenham as suas funções aqui e em todos os planetas vivos onde Deus assiste o homem pelo próprio homem. Então isto não é a degeneração que estamos sofrendo agora. O apodrecimento moral da nossa civilização a este estágio não é por decadência intelectual, por decadência moral nossa. Já vinha desde o tempo de Moisés, isso dá uns 12, 14 mil anos atrás. E contra isso, então, ele identificou a causa de onde vinha isso aí. Vinha da fachada, da embalagem, que ele chamou de idolatria grosseira. A idolatria grosseira é essa que, desde que os Estados Unidos descobriram que pela industrialização eles dominariam o mundo, começaram a inventar, então, todos os tipos de marketings e de propagandas que está previsto lá no Apocalipse. E instalaram, então, no reino do diabo, a besta. A besta é o blá 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 sem sentido.
que hoje submete até as universidades. As universidades colocam um apelido de doutor no universitário e eliminam o cérebro do crânio dele. Aí ele tem de ficar preso à internet, copiando as coisas que tem ali no banco de dados. Eu tenho visto advogados aí que têm apenas esses manuais aí de termos jurídicos, dicionários aí de terminologia jurídica, que alguns acadêmicos usam quando entram no curso de direito, mas depois não é admissível que saiam de lá com um título de doutor, um dicionário de terminologia jurídica embaixo do braço. Esses aí passaram colando as provinhas que fazem lá. Eu não sei por que fazem aquelas provas, não tem sentido nenhum. Um professor que vem com um livrinho embaixo do braço, lê aquele livrinho ali e manda os alunos fazerem pesquisa em outros livrinhos. E é desse jeito um curso de direito. A pessoa de bom senso compraria os livros, tudo, lia eles e ficava advogado, não precisa gastar 5 anos de universidade. Mas é assim que funciona no mundo dos nossos dias. E parece que era assim que funcionava desde a época de Moisés. E então ele diagnosticou de onde vinha a escravidão da humanidade aos seus líderes, aos seus homens de Deus. Uma coisa absurda. Todos nascidos, como disse Paulo, em iniquidade fui formado. E em degeneração orgânica, a minha mãe me concebeu. Ele, o apóstolo Paulo, que ressuscitava mortos, fazia todos os sinais que Jesus apresentava, que nós chamamos a linguagem dos sinais, que é a língua que Deus fala. Paulo falava essa língua corretamente, como Jesus. Mas ele se apresentava assim. E quando Festo, maravilhado pela sua retórica, o interrompeu dizendo: chega, Paulo, se você continuar mais um pouquinho, sairá daqui com eu como teu discípulo. E Paulo lhe respondeu: seria eu o mais feliz dos homens, excelência, se isso ocorresse. Não por mim, mas pelo tanto que seria benéfico ao seu espírito. E agora chegou a industrialização, que levou ao consumismo, que eles chamam de mercado. E o mercado, então, trouxe o banditismo organizado transnacional da moeda. E daí acabou tudo numa vez só. Acabou o consumismo porque acabou a capacidade de compra da humanidade. Não tinha mais como inventarem o dinheiro, que não é dinheiro. É o maior estelionato que já aconteceu na face da Terra. Um grupo de bandidos, que eu já li no vídeo passado, aqui, quando o sargento Vidal me entrevistou, submeteram a humanidade inteirinha ao consumismo. E aí a indústria dominou o mundo. E quando a indústria dominou o mundo, ao invés dela ter encaminhado a humanidade para a qualidade de vida, que incluiria a saúde, o bem-estar, a alegria da pessoa viver,
ela se encaminhou para a morte. Construiu um sistema de morte na face da Terra que agora não sabe o que fazer com isso. Porque na medida em que nós estamos realizando o nosso trabalho de parto e o tempo novo está começando a colocar os seus contornos, a avaliação dos cientistas internacionais vai cada vez mais se aprofundando e se generalizando a convicção de que o tempo das armas já se acabou. O tempo da humanidade que nasce para morrer está no fim. Estamos adentrando o tempo da humanidade que nasce para ser eterna. Não nasce para cultivar a morte, mas para cultivar a vida. E é por isso que eu não estou com tropas nas ruas, que eu não estou com nenhum tipo de violência. A exibição aí. Estou para entregar ao Supremo Tribunal Federal, como a Constituição estabelece, o mandado de prisão de Jair Messias Bolsonaro e a bandidagem que com ele se congrega no flagrante delito de crime contra a humanidade que ela sofre no genocídio da nação brasileira. Já em mais de 12 milhões de pessoas e que não cessam de morrer. Esta semana, com esses frios ainda morreram centenas de pessoas por este Brasil afora. Enquanto eles esbanjam dinheiro. Tanto dinheiro que essa bandidagem esbanja, que a pessoa com um pouquinho de bom senso não sabe definir que tipo de monstros eles são. Eu sei, não são monstros nenhum. E se vocês dessem um pouco mais de atenção para as escrituras sagradas, não só as escrituras sagradas judaicas, cristãs, mas também as escrituras sagradas budistas, o Alcorão e os grandes ensinamentos de todos os grandes mestres que já passaram por aqui, em todas as nações, tem esses fachos de luz e que estão, da mesma forma que as escrituras sagradas no Brasil, servindo a grandes negócios de comercialização do verbo vazio, ou seja, da verborragia exploratória. Os terráqueos têm adoração por serem explorados verborragicamente. Alguns, ou seja, agora, se manifestaram aí. Masoquismo da exploração eleitoral, que foi apresentado por Jair Messias Bolsonaro. Só que é engraçado, fizeram ele nas urnas eletrônicas, dizendo que tinha sido votado por 67 milhões de eleitores. Agora, a revista Exame apresenta uma estatística que ela e outro organismo aí fez, em que ele está com 67% da nação que não quer mais saber, nem de ouvir o nome dele, de ruim e péssimo. Não é mais 67% do eleitorado de 147 milhões, dos quais 57 milhões votaram nele.
descobriu-se depois, e ele mesmo foi que fez essa descoberta, não foram 57 milhões. Foram apenas as quadrilhas, as milícias dele e as mulheres que integram a rede de prostituição que o filho dele chefia. Apresentavam tudo nas redes sociais aí, aquelas mulheres, por sinal, mulheres bem conservadas, porque é claro que dentro desse comércio aí elas se tratam muito bem e ninguém tinha nada com isso. Se elas ganhassem no trotuar, mas todas aninhadas nos cofres públicos. Empregos fantasmas federais, gabinetes dos deputados, os filhos dele, câmaras municipais, assembleias legislativas, São Paulo, Espírito Santo, principalmente Rio de Janeiro, que é a sede da organização. O povo pensava que era a classe média se revolvendo contra o PT. Já nada disso, é tudo petista. Ou seja, tudo bandido do mesmo saco. Se dividem aí em siglas por gangues eleitoreiros para enganar o povo. Mas sempre estão compostos no roubo do país, massacre da nação e destruição da pátria, desde que começaram a se formar nisso em 1889. E de 1982 para cá, então entrou o ideologismo do PT, que não tem ideologia nenhuma, analfabetismo misturado com ignorância e burrice. Ou vocês acham que Lula tiraria daquela cabeça alguma coisa que você pudesse ter como uma doutrina, uma cultura, se ele mesmo disse que é analfabeto e que nunca leu um livro, porque livro lhe dá dor de cabeça? Surgiu esse tipo de nação. Mas não nos desencoraja. Esses aí e aqueles que nós temos que carregar nas costas, não tem o que fazer com eles. Nós vamos fazer uma guerra civil aí para uns matarem os outros? Vocês fizeram isso desde o comecinho, desde lá da era da pedra lascada, das cavernas. Vocês vêm resolvendo os problemas de vocês aí com guerras, com brigas, com mortes, com violência, e não resolvem absolutamente nada. Cada vez ficam mais burros, mais idiotas, mais afastados de Deus e mais unidos ao diabo. Tudo o que condeno, vocês cultivam em oculto. Isso não é novidade que o Serviço de Inteligência descobriu agora. Jesus já falava com muita firmeza sobre isso, desde antes dele. Moisés, ir para trás de Moisés, nós vamos seguindo, se aprofundando na história, aprofundando na história. E a história da humanidade é a mesma. Então, como é que nós, os médicos da civilização, como profissionais de inteligência que somos, encontramos o quadro clínico para um receituário de racionalidade e inteligência, diagnosticando as causas, não fazendo projetos e programas pelos efeitos, pelos sintomas, não.
Nós somos profissionais das entranhas mais profundas, dos abismos mais impenetráveis da vida inteligente na Terra. E é aí que nós encontramos as causas e trazemos à tona elas, apontando na sua superficialidade política e institucional as suas irrupções de pele. E é claro que, como médicos, nós não podemos poupar a irrupção. Nós estamos vendo lepra, nós temos de dizer, isso é lepra. Nós estamos vendo câncer de pele, nós temos de dizer, isso é câncer de pele. Ou seja, nós estamos vendo um bandido cheio de penduricalhos, saqueando os cofres públicos em 63 mil reais por mês, como general de exército, que na verdade não é soldado coisa nenhuma, é um bandido que já matou, na respectiva organização, mais de 12 milhões de compatriotas. Nós não vamos dizer para o magistrado supremo que você coloca atrás daquela capa preta. Eu convivi muito com isso nos tribunais. Parece um urubu. Vocês sabem que dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, não tem 5% que conhece os processos que eles chegam na televisão ali e começam com aquela empáfia toda ali para a plateia pensar que eles estão fazendo alguma coisa. Cada ministro do Supremo tem 3 assessores diretos, que eles requisitam dos tribunais federais, são desembargadores, juízes, que fazem todo o trabalho para eles. Eles são titulares apenas dos mais de 10 milhões por mês que custam para essa população que, com o frio, morre congelada. Eles não veem elas. Todos se locomovem em carros pretos. Normalmente 3 para cada ocupante. E quando eles não estão sob essa segurança, aí eles se camuflam diferentes e daí não veem o povo que está morrendo para eles viverem nesse Olimpo. Aí vem essa insignificância aqui, que tem apenas o que fiz na vida. Não fiz sozinho. Fui apenas uma peça na organização. Que destruímos cortina de ferro, destruímos Guerra Fria, acabamos com a União Soviética e fomos para cima de todos os regimes totalitários do mundo, ditaduras sangrentas. Estamos agora apenas com o que resultou de tudo isso, agregado aqui no Brasil, em tirania comunista, canibal, transnacional, corporativa, terrorista de bandidos. O nome fica cumprido. E é claro que as vossas docências daí se escandalizam. Principalmente agora, depois que veio
o computador, e aí o computador impôs o ponto, a objetividade, ou seja, agora é tempo de burrice e não de cérebro funcionando. E aí se agregam a esse tempo os advogados, os juízes e, claro, os assessores dos políticos todos. Ali no Congresso Nacional tem assessor ali ganhando 1.200.000 por mês. Analfabetos, vagabundos, não merecem o espaço que ocupam entre a nação. Mas eles têm medo de mim. Vocês sabiam que o Congresso Nacional proibido eu entrar lá? Claro que era tudo que eu queria que acontecesse. Os excelsos da lei. E não fui eu que disse, foi o ministro Gilmar Mendes que disse. Bandidos escondidos atrás de mandatos, inventando leis para bandidos. Isso não é dele, daí veio a Corregedoria Nacional de Justiça, que complementou. Ele disse, um diagnóstico muito preciso, muito bem feito. Parabéns, Dr. Gilmar Mendes. Bandidos escondidos atrás de mandato inventando leis. E a Corregedoria Nacional de Justiça, na voz divina da Corregedora Nacional de Justiça, ministra Eliana Calmon, para bandidos escondidos atrás da toga, para vagabundos que se impõem pela intimidação na mercadejação forense de sentenças. E daí a área de inteligência arrematou. Para manterem o terrorismo de conchavos, de cambalachos, de propinas e subornos, como sistema de poder, e a corrupção e o crime organizado como forma de governo, que de 2 em 2 anos eles atualizam entre si pelo espetáculo político que instalaram em 1889 e só teve um período de suspensão, que foi o período das minhas Forças Armadas no poder, de 1964 a 1985. E depois essas minhas Forças Armadas, que não se confundem com esses bundas sujas, híbridos férteis, que se agregam a Jair Messias Bolsonaro no roubo do país, massacre da nação e destruição da pátria. As minhas Forças Armadas são 372 homens que vivem nos quartéis,
porque não são híbridos férteis. Não adentraram os quartéis em busca de enriquecimento por vida fácil, mas adentraram os quartéis pela vocação que os domina de ministros de Deus, portadores da espada para segurar os bons e eliminar os maus. E por isso não se misturam com políticos, porque a Constituição que as Forças Armadas produziram, em missão cumprida por mim na Assembleia Nacional Constituinte, os estabelece como força e não como poder. Como força eles não têm nem voz. Os nossos músculos não falam. O que fala é o cérebro. E o cérebro, na composição de poder do Brasil, é a sociedade civil. É o povo, que sou eu, no Comando Supremo e Autoridade Suprema das Forças Armadas. Eu é que falo as Forças Armadas, não pelas Forças Armadas. Porque na minha voz tem de brotar a força dos meus músculos e principalmente a força do meu caráter, da minha convicção e da minha hombridade. São as Forças Armadas emergindo no poder civil que as aciona. Mas capachos de bandidos, misturados com eles aí, ficam nessa folia de briga entre bandidos, CPI para lá e bandidos para cá, fazendo um espetáculo político no qual só eles ficam ricos e a nação cada vez mais pobre, ao ponto de chegar agora a não ter mais o que empobrecer. O país chegou ao seu tamanho econômico de 1940, quando tinha 45 milhões de habitantes. Hoje ela tem 210 milhões. Então é natural que os 66 milhões e 400 mil que as estatísticas de Jair Messias Bolsonaro levantaram para ele dar R$300 por mês para eles comerem, é óbvio, não precisa nem fazer estatística. Isso a gente faz pela matemática das probabilidades. A economia do país, no tamanho de 1940, é claro que um excedente populacional desse volume ficaria fora da capacidade econômica do país. E não tem o que fazer. Eu tenho na minha própria família, que não tem nenhum aninhado nos cofres públicos, nem diretamente. Iniciativa privada, profissionais, empresários. E perdendo patrimônio. Na mesma proporção que o país empobreceu, meus filhos empobreceram também. Enquanto nós vemos a bandidagem do poder, aonde se incluem esses bundas sujas
que vem falar pelas minhas forças armadas, se somam 6.175 elementos. Evidente que se estão fora dos quartéis, não têm vocação militar, sairão de onde estão para a cadeia. Se não tiverem a parte do roubo do país que deve estar com eles. Porque quem não tiver o que roubou do país para devolver, o direito em todos os cantos do mundo diz a mesma coisa. Tem de pagar com cadeia. E em alguns lugares, como é o caso da China, a qual eles fundiram o Brasil na pátria grande, não é nem com cadeia, é com um tiro na nuca, ou então com enforcamento. E se eles uniram a pátria deles, a nação deles, a esse tipo de justiça, é a sentença que eles lavraram sobre si mesmos. Não sairá da magistratura brasileira. Então, minhas queridas, meus prezados, eu não estou assustado. Como eu já escrevi aí no Face, a vida do homem que não tem medo fica sem graça e monótona. Mas essa monotonia e essa falta de graça eu recebo da minha nação. Pela confiança, pela convicção que ela tem no horizonte que abraçaram. E que já não é mais um horizonte, mas é uma conquista. Já a nossa edificação de realidade. Sem ódios, sem mácula, sem mágoa, sem justicialismos, sem vingança. Estou mostrando agora para o Supremo Tribunal Federal que Jair Messias Bolsonaro não é nenhum pseudo mandatário do povo. As eleições de 2018, além de terem sido um atentado terrorista contra a Constituição, porque o povo já estava de posse do poder, comigo instituído presidente constituinte do Brasil, e por conseguinte estava sob a minha jurisdição. O que se deveria fazer no campo político? Um general de exército, comunista, maoísta, sem vergonha, bunda suja, híbrido fértil, que veio da China, impregnado pelo comunismo chinês. Com certeza nunca saiu naquelas províncias onde morrem aos montes pessoas de miserabilidade. Que a média de vida na China é 45 anos. O mundo não nota, porque, como disse Mao Tse Tung, pode matar 300 milhões deles, mas em 2, 3 anos, o mundo não nota mais que morreu 300 milhões de pessoas na China. Eles se reproduzem,
e tapam o buraco demográfico. Isso aí é advertência de Mao Tse Tung, o mesmo que inventou as 8 regras para substituir a capacidade intelectual das pessoas pela dependência absoluta do Partido Chinês Comunista. Por isso, Jair Messias Bolsonaro, na primeira tacada, quando transformou Brasília e China numa coisa só, foi a liberação de 14 frigoríficos de cachorro, só aqui dentro de Brasília. E eu cheguei a botar a carne de cachorro na minha panela. Não foi até o final a coisa, porque incendiou um fedor que... Eu me criei em estrebaria, no meio de gado, no meio de bicho. Conheço o cheiro de todos. E aquilo não era o cheiro de nenhum bicho que você come. Mas hoje tenho medo. Não como nada dessas coisas aí, porque eles compraram os frigoríficos também. E vocês podem pegar na mortandela dos frigoríficos chineses aí. Não diz assim carne de frango, carne de peru. Diz assim sabor frango, sabor peru. Então é claro que não tem carne nenhuma ali. O que é que estão botando ali? Carne da bunda de chinês? Ou da bunda da nossa própria gente aqui? Porque eles matam adoidado lá. É só chegar alguém com uma Bíblia na mão, lá já vai para um caldeirão lá de algum chinês. E é Jair Messias Bolsonaro, com esses generais, que eu tive o desprazer de chamar a atenção hoje, que comandam isso. E não por patriotismo, e nem por abnegação à sua nação. Porque 63 mil reais de salário, de soldo, não sei do que, para mim é roubo e assalto aos cofres públicos. 35% da nação brasileira não tem isso de capital para viver. Da onde Jair Messias Bolsonaro e os seus garotos tiraram a imensa fortuna que tem, você não tem um rastro sequer de pintor de parede ou de qualquer servicinho útil para o qual tenham prestado ao país. Só banditismo. Os filhos desde que nascem encaminhados para o roubo do país e o banditismo. Na milícia, que organizaram para me matar, o chefe era um dos garotos. O mesmo que um mês antes tinha colocado no seu Twitter que naqueles dias a Polícia Federal ia me visitar. E é claro que, como eu não durmo de toca, imediatamente protocolizei no Ministério da Justiça a providência necessária. E ali, então, me veio a oportunidade de fazer a prova material do estado de massacre da nação brasileira. Uma prova tão vibrante que os juristas internacionais já têm me dito. Não tem como dizer que isso aqui não vale como prova, mas que é carnavalesco é. Que houve algum maquiavelismo aqui, houve. Não houve nada de maquiavelismo. Houve, sim, capacidade profissional que
está mostrando para a minha nação e vai mostrar para o mundo inteiro como é que não existe mais uma União Soviética no mundo. E como é que não vai existir mais os restos dela e de todas as ditaduras que se acabaram e que represaram os seus restos aqui no Brasil. Porque já desmontamos tudo. Agora estamos começando a tirar o entulho, que vai começar por Jair Messias Bolsonaro e as suas milícias e quadrilhas. Então, minhas queridas, meus prezados, 57% de 210 milhões de brasileiros não querem mais saber nem de ouvir falar em Jair Messias Bolsonaro. Então essas motociclistas, não sei o que é esse espetáculo que ele apresenta aí, dos bozismos dele, em favor dele mesmo, ele como o ator principal e como o agente de formação de plateia dele. Imagine onde chegou a burrice do sujeito. Veio agora sacramentar para mim, falar bem pausado para os meus ministros do Supremo Tribunal Federal. Profissionais de inteligência agem com paciência, porque é só armar as arapucas e os passarinhos vêm em cardume. E aí é só entregar aos formadores da base para as ações de campo. E é o que estou fazendo agora, entregando ao Supremo Tribunal Federal o mandado de prisão que está saindo. Bem consolidado, bem atendido todos os princípios de justiça e de democracia que as convenções da vida civilizada estabelecem como termos, doutrinas, jurisprudência, essa coiseira toda que vocês estabelecem como final de capacidade intelectual. Mas está tudo bem. Eu ainda não tenho o dinheiro em espécie para distribuir para vocês, mas estou distribuindo em bônus, que já tem um valor muito maior do que o real frio que o Jair Messias Bolsonaro imprime as toneladas e distribui. Os bônus, eles são resgatados em DIN, que é a moeda que vai ter poder de compra em todos os quadrantes do globo terrestre. E junto com ela está vindo mais um alicerce, maior ainda do que o lastro de emissão que nós apresentamos. Então não precisa se preocupar. Já passamos fome alguns dias, já passamos nudez e já passamos dificuldades, mas agora estamos governando o país, já não é mais uma caminhada para chegar ao poder. Não, agora a presidência da República está localizada aqui no Centro Empresarial Brasília Varig, no coração da iniciativa privada brasileira, porque não é mais Estado político, é Estado constitucional econômico de cobertura da expansão demográfica. Isto quer dizer, uma economia que não vai formar ricos sobre massas populares pobres, mas sim onde a riqueza não terá limites,
mas estará sempre a serviço do enriquecimento de toda a nação, como a Constituição estabelece. Artigo 3º, que é o dogma econômico, sociológico, político, religioso e tudo que compõe a civilização brasileira. De onde tem de sair a economia. Não, como eu já falei, para privilegiar alguns com riqueza que não serve para nada sobre o empobrecimento da nação, mas para fazer toda uma nação rica, onde um estiver bebendo, todos possam chegar e beber junto. Onde um estiver se divertindo, todos possam chegar e se divertir juntos. Onde um estiver chorando, todos se agreguem entre eles para lhe devolver o sorriso. Este é o reino de Deus que Jesus, o patrono do povo brasileiro, voltou para instalar aqui. E nós, a nação brasileira que ele escolheu para isso, o estamos obedecendo. Jair Messias Bolsonaro não teve 57 milhões de votos, não. Ele mesmo provou por A mais B que ele foi fabricado nas urnas eletrônicas. E vocês devem lembrar que o general bunda suja, híbrido fértil, pela primeira vez em todo o percurso de 85 até agora, um general colocado pela Dilma Rousseff, isso já diz tudo, sai do quartel para se envolver com política. Colocou Walter Souza Braga Neto sobre o presidente do Superior Tribunal Eleitoral e o outro que fugiu esses dias sobre o presidente do Supremo Tribunal Federal. É claro que eles vão contar a história direitinho. Se adonou das urnas eletrônicas, ele as colocou em todas as zonas eleitorais, onde os soldados do exército faziam a guarnição. Jair Messias Bolsonaro, que sabia de tudo, já bem antes, quando ele começou a campanha dele, já ele dizia: eu sou um presidente eleito, não vou fazer acertos com ninguém. E depois arrematou. Quando tinha partido para o segundo turno, tudo invencionista que eles fazem. O teatro de bandidos para enganar o povo. Mas Jair Messias Bolsonaro, com a sua tremenda burrice, colocou tudo a perder. Com seu rompante, nem Deus me tira essas eleições. Que certeza podia ter. Certeza de que as urnas eletrônicas, de fato, é uma fábrica de quem a tirania de bandidos precisa fabricar no sistema sucessório de bandidos. E ele sabia disso profundamente. E aquele abraço que ele deu no general Vilas Boas e que deu para gravar, falando no ouvido do general: eu lhe devo essa, general.
general sentado na cadeira dele, que é um morto-vivo, um zumbi, e vai ficar ali até que apodreça e tenham de jogá-lo no cemitério. Não é que eu queira isso aí, é que a doença dele leva para isso. Não adianta querer enfeitar o pavão. É o que eu acabei de dizer. Se eu sou um médico e estou vendo lepra no paciente, eu tenho que dizer para ele. Porque se eu tenho capacidade profissional para diagnosticar a lepra dele, é claro que eu tenho capacidade profissional para livrá-lo da lepra. Não é para dizer para ele, olha, suma daqui e vai arrumar tua cova e se enterra de uma vez. Não, é para dizer para ele, não tenho medo da tua lepra, porque você vai ficar tão limpinho quanto eu. E vamos falhar juntos. É assim que o profissional que tem capacidade age. E eu não estaria na chefia do meu país se não tivesse capacidade para isso. Aliás, já tinham me matado 6 vezes. 6 vezes tentaram me matar. Mas não tenho ódio de ninguém. Faz parte da luta. E às vezes quando me perguntavam por que eu não me aposentava, eu dizia, morro na primeira semana de tédio, então eu tenho de estar nativo. Como o Churchill disse, quando completou 98 anos, e porque eu não saía nunca da guerra. Ele disse a mesma coisa. Eu morreria. Não é estar matando para estar tirando os outros, não. É para evitar que eles façam isso. E aí a gente tem de empregar todo o tempo que tem, atendendo uma frente de briga aqui, outra frente de briga ali, apagando incêndio aqui, apagando incêndio lá. Mas chega um ponto que a gente apaga tudo. E a paz começa a emergir. E aí é a mesma coisa que uma roça de feijão quando começa a nascer. Fica aquela coisa mais bonita. Essa é a compensação que Deus nos dá. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo por terem me tolerado até agora. Deus nos abençoe e nos guarde. Amanhã é outro dia de governo constituinte do Brasil. É pesado. Mas todos nós juntos, não há resistência em nosso caminho. Os caminhos estão abertos, porque Jesus é o dono do projeto. Deus nos abençoe e nos guarde.